Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Ainda que eu não consegui encontrar o Evangelho que me veio à luz durante esta missa, Jesus nos colocou esse Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículos 39 e seguintes, aonde ele fala de que um cego não pode guiar outro cego. Porém, eu queria nesta homilia falar para vocês de algo que nós podemos levar no nosso coração, que é o desejo de encontrar-nos com Cristo Jesus. Um desejo que está meio eclipsado nos dias de hoje, que existe uma certa amnésia de muitas pessoas, ou então uma verdadeira rejeição ao cristianismo. Nós precisamos de intensificar o nosso caminho de fé em Deus. Precisamos intensificar o nosso caminho da descoberta de Deus nosso Senhor. Porque somente essa descoberta de Deus nos fará construir em alicerces fortes. Nós dizemos com Santo Agostinho: o nosso coração está inquieto até que descanse em Ti. Sim, queridos irmãos e irmãs, nós estamos enraizados e edificados com Cristo. Devemos ser enraizados e edificados com Cristo, firmes na fé. E aqui nesta igreja, hoje nós vamos presenciar um exemplo de muita fé, fé imensa, de dois paroquianos que obtiveram a graça de Deus de uma cura muito maior que a cura material. Mas é essa cura espiritual que todos nós precisamos para poder suportar todos os sofrimentos e ao mesmo tempo levar os outros aos caminhos de Deus. Às vezes nós estamos vindo a esta Santa Missa buscando a cura material. Porém, em Cristo, muitas vezes se serve desta missa para dar-nos uma cura espiritual muito mais importante. E por que eu falo isso? Esse casal que vai celebrar o casamento, porque eles são celebrantes, eu somente vou ser o presidente do casamento. Esse casal que vai assumir o casamento mais ou menos às 9 horas da noite, aqui nessa paróquia, eles têm uma particularidade. Eu me permito contar para vocês, sem a permissão deles, mas vale a pena, porque vocês estão vendo os enfeites de casamento e me veio esta luz. Eles têm uma particularidade. O Ronaldo, ele está com câncer no cérebro. E começou a quimioterapia. E a Ananda sabe disso. E vai se casar com ele. E quando ela começou a namorar com o Ronaldo, ele não estava com o câncer no cérebro. E Deus Nosso Senhor permitiu que esse câncer fosse descoberto justamente depois que eles disseram um para o outro: eu sou para ti, tu és para mim. Passou um tempinho e o médico descobriu que ele estava com câncer no cérebro. E esse rapaz,
está vindo para esse casamento com uma alegria que não tem fim. Vocês imaginam o grau de amor dessa noiva? Podem imaginar? Esses são os verdadeiros milagres que eu digo que acontecem nessa paróquia, gente. São milagres que você dá pulo de alegria. Também eu dou pulo de alegria para uma libertação como aconteceu hoje aqui nessa paróquia. Mas essa libertação do egoísmo, meu Deus, é isso que nós precisamos todos. Precisamos ser libertos desse egoísmo que corrói, desse egoísmo que não nos faz construir a nossa casa sob a rocha, desse egoísmo que nos faz sempre pensar antes de atuar, esperando recompensas do outro, que nos impede de amar verdadeiramente. Eu dizia para esse casal que eles me lembraram outro casal de amigos meus na época da Marinha, cuja história é interessante também. Eles, antes de se casar, ela estava mexendo em alguma coisa quente, não me lembro o que era, que caiu no rosto dela, ficou completamente deformada. Perdeu completamente a beleza que ela tinha. E depois que ela estava toda arrebentada lá na cama do hospital, ela perguntou: mas você ainda quer se casar comigo? E ele falou: claro que sim. Hoje eles estão casados e estão com 4 filhos lá no Rio de Janeiro. O amor verdadeiro, irmãos e irmãs, isso que nós precisamos, isso que o mundo precisa. Esses testemunhos de amor são esses testemunhos que nós precisamos dar sem nada esperar. Por isso eu lhes convido profundamente nesta missa de cura, que vocês se deixem curar pelo amor, mas um amor que se faça obras, não um amor teoria. Aqui nesta paróquia nós temos uma pastoral preciosa, 2 que vocês podem de uma maneira especial aprender a amar muito. A primeira é a pastoral da saúde, a Marcinha é responsável de ir nos hospitais. Você não espera nada em troca, né? Podem perguntar para ela e vocês verão a experiência dela e de todas aquelas que participam. A segunda pastoral que ajuda muito a exercitar-nos um verdadeiro amor é a pastoral da caridade, de organizar as cestas básicas, de levar as cestas básicas para os lugares mais pobres. E eu colocaria uma terceira pastoral muito interessante, que é a pastoral da caridade, da formação, chamada ANSPAC, onde algumas senhoras vão dar aula de catequese, de formação humana, em áreas bem pobres. Que vocês possam aproveitar esses meios que a paróquia lhes coloca e assumir esse compromisso com Deus. Assumir esse compromisso de ter um amor mais desprendido, um amor que se faz obras, um amor como esse casal que vai celebrar o casamento daqui a pouco, nós possamos ter sem medo algum. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.